e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Podem sentar-se. Erat Iesus eixiens demonium, et illo derat mutum. Expulsou Jesus a um demônio e este era mudo. Caros católicos, caros fiéis, o Evangelho deste domingo nos oferece grandes ensinamentos e vamos destacar alguns desses ensinamentos em três breves pontos: a mudez espiritual, a maledicência e as recaídas no pecado. Existem muitos tipos de mudos na vida espiritual. Nós vemos que nosso Senhor curou esse mudo que também era cego, vai dizer o outro evangelista. O demônio vai, em primeiro lugar, cegando o pecador. Aquele que está obstinado no pecado, ele fica como que cego às suas paixões desordenadas, às tentações. O seu entregar-se ao pecado vai como deixando ele cego, não ver mais nada a não ser o prazer desordenado, as paixões desordenadas pelas coisas mundanas, pelas coisas da terra. E depois da cegueira vem para o pecador a mudez. Satanás como que vai obscurecendo a nossa razão para que, cegos pelas paixões, cometamos os pecados, as desordens, as desobediências e logo depois fiquemos mudos, calados. Mudos, em primeiro lugar, para não rezar. O pecador, de maneira especial, o impuro, aquele que comete os pecados da impureza, ele vai abandonando a oração. Ele começa a rezar sem fervor, ele começa a rezar com desleixo, ele depois começa a omitir algumas orações das práticas que costumava rezar e vai chegar ao ponto que ele não consegue mais rezar. Vai abandonar por vez a oração. Não vai ter mais forças para rezar, para implorar a ajuda do céu. O pecador também vai se tornando mudo para exercer a caridade para com o próximo. Ele já não pode mais instruir o próximo porque está cheio de pecados, de maus exemplos. Como que eu vou dizer, faça aquilo que eu não faço? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Não é assim que dizem no mundo? Isso não serve para o cristão. E depois, o pior, o pecador, ele vai se tornando mudo para a confissão dos seus pecados. E este é o maior triunfo de Satanás sobre a alma do pecador. Ele já não tem mais forças para confessar os seus pecados. Ele começa a confessar mal. Se confessava com frequência, agora que leva uma vida mundana, pecaminosa, ele começa a se confessar mal. Começa a ter vergonha de confessar os seus pecados, começa a esconder os seus pecados, começa a fazer confissões inválidas e vai chegar ao ponto que ele não tem mais forças para se confessar, para pedir perdão a Deus nosso Senhor dos seus pecados. Vai abandonar de vez a confissão sacramental. Os remédios para vencermos essa mudez espiritual, em primeiro lugar, rezar, mesmo sem vontade, mesmo na lama do pecado, rezar, implorar a Deus a misericórdia, pedir a Deus nosso Senhor a contrição, o arrependimento dos nossos pecados. Deus escuta a oração do pecador quando ele pede misericórdia e quando ele pede a graça da conversão, da contrição dos seus pecados. Santo Agostinho rezou, era um grande pecador, se tornou um grande santo. Santa Maria Madalena rezou, teve a força
de rezar mesmo, levando uma vida em pecado, conheceu nosso Senhor, começou a rezar e se tornou uma grande santa. Davi, depois de cometer o pecado de adultério e de homicídio, pediu perdão a Deus. É o Salmo 50 que Davi rezou depois de haver cometido tantos pecados e se tornou um grande santo pela penitência. O mesmo Adão, depois do seu pecado, fez penitência, rezou e alcançou a graça de uma conversão, de uma santificação. É preciso pedir a Deus a graça do arrependimento e da contrição. Mesmo sem vontade, mesmo sem fervor, mesmo com preguiça, mesmo se sentindo nada, um lixo, nós devemos pedir a Deus misericórdia e rezar. Miserere, misericórdia, Senhor, eu sou pecador. Depois nós devemos ter uma grande caridade para com o próximo, um zelo, um amor ardente por Deus e, consequentemente, um zelo pela salvação do nosso próximo. E, em terceiro lugar, nós devemos buscar com confiança a confissão sacramental. Devemos fazer um bom exame de consciência antes de fazer a confissão. Sempre nós devemos fazer um exame de consciência. Eu não devo ir para o confessionário sem ter examinado a minha consciência, porque certamente vai ser inválida a minha confissão. Eu devo rezar, eu devo pedir a Deus luzes para enxergar a minha maldade, os meus pecados. Eu devo, assim, examinar bem a minha consciência e fazer a minha confissão. Exame de consciência é a primeira coisa que eu devo fazer antes da confissão. Os santos, eles incentivam muito que nós todos os dias façamos o exame de consciência. Tinham santos que faziam várias vezes no dia, pela manhã, ao meio-dia e no final do dia faziam o exame de consciência. Ao menos à noite, na oração da noite, examine a sua consciência, 2, 3 minutos, em que foi que eu ofendi a Deus neste dia. Eu vou pensar, eu xinguei, Senhor, perdão, misericórdia. Eu tratei mal o meu pai e a minha mãe, perdão, Senhor, misericórdia. Eu não rezei hoje, perdão, Senhor, misericórdia. Todos os dias, 2, 3 minutos, se temos a prática de fazer todos os dias um breve exame de consciência, a nossa confissão vai melhorar. Sem dúvida alguma, nós vamos nos confessar melhor. Depois, nós devemos ter a contrição. A contrição é a dor de ter ofendido a Deus. Eu devo sentir dor por ter ofendido a um Deus tão bom, a um Deus que me ama, a um Deus que morreu por mim, a um Deus que é o meu Salvador, que é o meu tudo, que é o meu amor, e mesmo assim eu o ofendi. Isso deve trazer uma dor para o nosso coração. Em terceiro lugar, devemos fazer a acusação das nossas próprias culpas. A confissão é a acusação das nossas culpas, não é da culpa do próximo. Eu não vou confessar, não vou para o confessionário para dizer os pecados do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, não. São os meus pecados e não os pecados dos outros. E, amados irmãos, nós devemos confessar com clareza. A confissão é a acusação dos nossos pecados. Eu não devo ficar arrodeando, enganando, não. Devo me ajoelhar. A primeira coisa que eu faço, eu me ajoelho no confessionário e eu digo: Padre, dai-me a vossa bênção porque eu pequei. Se não sabem, é essa a primeira coisa que nós fazemos. Sua bênção, Padre, pois eu pequei. O Padre vai te abençoar e você vai dizer: faz tanto tempo que eu não me confesso. E vou começar a acusar os meus pecados. Padre, eu roubei. Se o roubo que eu cometi, ele tiver um agravante, por exemplo, se eu roubei alguma coisa da igreja, esse pecado é mais grave. Tem um pecado a mais, que é o pecado de sacrilégio. Então eu devo dizer: se eu matei alguém, Padre, eu matei, cometi um homicídio. Se eu matei o meu pai, eu devo dizer: eu assassinei o meu pai, porque é um pecado mais grave, porque inclui também um pecado contra o quarto mandamento. Ou se eu assassinei um sacerdote, é um pecado mais grave, porque eu cometi um sacrilégio. Eu profanei algo que é sagrado. Eu não devo me confessar também de maneira muito vaga: Padre, eu pequei contra a castidade. Deve dizer com detalhe. Não é que o padre é curioso, mas um pecado contra a castidade pode ser um mau pensamento.
Pode ser um olhar curioso que eu olhei para um homem, para uma mulher. Eu devo dizer com clareza os meus pecados. Começar a me acusar pelos pecados mais graves, pelos pecados mortais. Nós devemos ter fé e confiança de que na pessoa do sacerdote está nosso Senhor, o bom pastor, o bom pai da parábola do filho pródigo, que corre, que se lança, cheio de amor e de bondade para com aquele filho pecador. Na pessoa do Padre está nosso Senhor crucificado. Depois o pecado da maledicência. Nós vimos que no Evangelho começaram a cometer pecado de maledicência contra nosso Senhor. É por meio de Beelzebu que ele expulsa os demônios. Começaram aquela turba dos judeus a dizer, a acusar nosso Senhor, a levantar uma calúnia contra nosso Senhor. A calúnia, amados irmãos, é um pecado grave. A calúnia, ela nos dá a mudez para as coisas de Deus, porque eu louvo a Deus pela oração, pela minha boca eu louvo a Deus, pela minha boca eu comungo o corpo de Deus, e ao mesmo tempo pela minha boca eu cometo pecados que são louvores a Satanás, como a difamação, como o murmúrio, como a mentira e como principalmente a maledicência. Eu não posso acender uma vela a Deus e uma vela ao diabo. Eu não posso usar os meus sentidos para a glória de Deus e para a glória, a expansão do reino de Satanás. Jamais. Os meus sentidos devem ser para aquilo que é bom, belo e verdadeiro, para aquilo que agrada a Deus. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu falo, deve ser para a glória de Deus, nosso Senhor. Então a igreja nos ensina, amados irmãos, que a maledicência é um pecado contra o 8º mandamento da lei de Deus. O respeito pela reputação das pessoas proíbe toda e qualquer atitude ou palavra que possa causar um dano injusto ao nosso próximo. Torna-se então culpado de juízo temerário aquele que, mesmo de maneira implícita, admite como verdadeiro, sem prova suficiente, um defeito moral do próximo. Eu não sei se aquela coisa é verdade e eu fico comentando. Eu fico envenenando o coração das pessoas e fico manchando a reputação do meu próximo. Torna-se culpado de maledicência aquele que, sem motivo objetivamente válido, revela os defeitos e as faltas do próximo para pessoas que ignoram esses defeitos e essas faltas do próximo. É um pecado mais comum entre as mulheres. Às vezes elas não gostam que a gente fale isso, mas é verdade. Também tem os homens que cometem pecado de fofoca. E é terrível, um homem fofoqueiro é pior que um demônio. É a coisa mais feia que pode existir no mundo, um homem que faz fofoca. É feio também as mulheres, mas é um vício mais comum entre as mulheres e deve se corrigir, claro. Ficar comentando os defeitos do próximo, maledicência, a fofoca é um pecado grave, amados irmãos. Torna-se culpado de calúnia aquele que, por afirmações contrárias à verdade, prejudica a reputação do próximo e dá ocasião a falsos juízos a seu respeito. O juízo temerário, quando eu não sei se aquilo é verdade, eu fico falando, fico julgando o meu próximo. A maledicência, quando é algo verdadeiro, mas eu fico falando aquele defeito, aquele pecado do próximo, eu fico espalhando, fazendo fofoca. E a calúnia, quando é algo falso, contra a verdade, eu fico assim, espalhando esse veneno. Quem tira injustamente a boa fama ao seu próximo, além do pecado que comete, está obrigado a restituir de maneira inteira, integral, a fama do próximo. É um dever de justiça retratar. Se eu falei mal do meu próximo para alguém, eu devo, no mesmo instante que eu cair em minha consciência esse pecado, eu devo ir até aquela pessoa, fulano, fulana, me perdoe. Eu não devia ter falado mal daquela pessoa, me perdoe. Eu dei mau exemplo, eu pequei.
E eu devo me corrigir, eu devo devolver aquela reputação que eu manchei, que eu roubei, a reputação do meu próximo. Porque, amados irmãos, ninguém pode entrar no céu tendo roubado a honra, a fama, que são bens tão preciosos para a vida social. Aqui na Terra nós temos 3 vidas diferentes. Nós temos a vida espiritual, a vida sobrenatural, que é a vida divina em nós, que nós recebemos no dia do nosso batismo. Nós temos a vida natural, que é a vida corporal, que tem como princípio e fundamento também a alma, mas é a vida natural, nossa vida do corpo. E nós temos a vida social, que repousa os seus fundamentos na boa reputação. O pecado nos faz perder a primeira vida, a vida sobrenatural. A morte nos faz perder a vida natural, a vida corporal. E a maledicência nos leva à boa reputação, à boa fama. Rouba, mata no coração, no meu coração, no coração do próximo, a reputação, a fama do nosso próximo. Todo mundo tem direito a ter uma boa fama. Eu não devo falar mal do meu próximo, por mais que seja algo verdadeiro. Eu não devo fazer isso, porque ninguém me constituiu juiz do meu próximo. Nosso Senhor diz: a medida com que julgardes é a medida que sereis julgados. E a nossa medida de julgar, amados irmãos, é muito imperfeita, mundana, porque nós só vemos o que é exterior. Somente Deus pode ver a consciência, somente Deus vê o coração, as intenções de cada pessoa. A maledicência é uma espécie de assassinato, e o maldizente, ele se torna réu de um tríplice homicídio, espiritual. O primeiro e o segundo com respeito à sua própria alma e à alma da pessoa com quem se fala. E o terceiro com respeito à pessoa de quem se deturpa o bom nome, a boa fama. São Bernardo vai dizer que os que cometem a maledicência e os que a escutam, aqueles que não cortam, que não arrancam o mal pela raiz, aqueles que dão ouvido à fofoca, à maledicência, essas pessoas têm o demônio no corpo. O que pratica a maledicência tem um demônio na língua, e o que escuta tem um demônio no ouvido. Davi vai dizer, o santo rei Davi vai dizer no Salmo: aguçaram as suas línguas como as das serpentes, querendo significar que a semelhança da língua da serpente, que como observa o filósofo Aristóteles, a língua da serpente ela tem 2 pontas, está fendida no meio, cortada no meio. Também a língua do maldizente, ela fere e venena de uma só vez o coração daquele com quem está falando e a reputação daquele sobre quem se conversa. Sócrates, quando alguém vinha conversar com ele, contar-lhe alguma coisa, ele tinha uma tática que era as 3 peneiras. Quando alguém vinha contar alguma coisa, ele perguntava: já passou pelas 3 peneiras? Isso que você quer me contar? Em primeiro lugar, a peneira da verdade. Eu tenho certeza que aquilo que eu vou falar, que aquilo que eu vou contar é absolutamente verdadeiro? Eu tenho certeza que isso que eu vou falar para o meu próximo é verdade? Em segundo lugar, a peneira da bondade. O que eu vou contar, eu gostaria que alguém contasse sobre mim? Em terceiro lugar, a peneira da necessidade. É realmente necessário que eu passe essa história adiante? Vai fazer algum bem, vai resolver alguma coisa, contar essa história, contar esse fato? Vai melhorar alguma coisa no meu próximo, essa história? Diz um ditado antigo: pessoas sábias falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, e pessoas medíocres falam sobre pessoas. A maledicência, caros fiéis, é um pecado grave, pois provém da soberba, do ódio ou da inveja, e trazem
consequências funestas à nossa alma. É um pecado que facilmente se comete, é um pecado que facilmente se torna viciante e é um pecado que dificilmente se abandona. Quem tem um vício de falar, de fofocar, dificilmente consegue vencer esse vício se não tiver um grande esforço, uma grande humildade de ir se corrigindo, de ir se retratando, de ir pedindo a Deus a graça de converter esses maus hábitos, de vencer esses vícios. Dificilmente se vence esse pecado se não tiver uma grande força de vontade, um desejo de conversão e uma grande humildade de pedir a Deus a força e a graça. E muitas vezes a maledicência ela produz grandes danos e até mesmo danos irreparáveis. Quais são os remédios para a maledicência? Primeiro, ter um grande espírito de fé. Deus nosso Senhor, Ele me escuta. Deus nosso Senhor, tudo vê, tudo escuta. Quando eu estou falando com o meu próximo, Deus está ouvindo. O meu anjo da guarda sabe aquilo que estou falando. A Nossa Senhora, ela sabe as palavras que saem da minha boca e até mesmo as intenções, as palavras que eu não digo. Espírito de fé. Deus me vê e eu devo agir como se eu estivesse diante de Deus. Então eu devo agir sempre na verdade, na luz da verdade e na luz da caridade. E devemos ter um grande espírito de caridade, de amor para com o próximo. Ter zelo. O próximo é meu irmão. O próximo a qual eu estou falando mal, Nosso Senhor derramou seu sangue por ele. Nosso Senhor resgatou pelo batismo. É filho de Deus, é meu irmão. Eu devo ter zelo pelo meu próximo. Eu devo ter espírito de caridade. Em terceiro lugar, amados irmãos, o último ponto da nossa reflexão, a recaída no pecado. Disse o Evangelho: o demônio toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando aí fazem habitação. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. O pecador, depois de lavado no sangue de Nosso Senhor, o pecador que recai no pecado, depois de puro, alvejado no sangue de Nosso Senhor pelos sacramentos, ele vai se revoltar lá junto com os porcos na lama. Ele vai comer do vômito de Satanás nas tentações e se entregando às paixões e levando uma vida mundana. Ele que foi resgatado a um preço tão caro, a morte de um Deus na cruz, quando ele recai ao pecado, era melhor que ele nem conhecesse a Deus, porque conhecendo o Senhor, porque tendo sido justificado por Nosso Senhor por meio dos sacramentos, ele despreza tudo isso e prefere estar com Satanás do que com Cristo Nosso Senhor. A recaída no pecado é algo muito malicioso, pois reflete uma ingratidão odiosa para com Deus, que é um Pai amoroso, que nos perdoou e nos deu a sua graça tantas vezes, que nos deu a paz à nossa alma tantas vezes, sobretudo pela confissão, e nós o desprezamos, pois nós preferimos um vil prazer do que a amizade com Deus nosso Senhor. Os perigos das recaídas, amados irmãos, em primeiro lugar, porque cria-se um hábito de pecado. Se eu não combato aquele pecado, mesmo que seja um pecado venial, se eu não combato aquela minha imperfeição, aquele meu vício, isso vai se tornando um hábito ruim, um vício. O que é o vício? É a repetição de atos ruins, até que se torna um hábito ruim. Já é algo ali inerente na minha alma, impregnado na minha alma, aquele vício, aquele mau costume, aquele pecado. Depois, porque vai se criando a vergonha em pedir perdão a Deus sempre dos mesmos pecados, porque constantemente, indignamente, eu cometo os mesmos pecados, e vai se criando vergonha, medo, e se começa a duvidar das confissões,
se teve realmente um bom propósito, um firme propósito, se estava realmente arrependido. Porque, amados irmãos, se o pecado causa uma dor no nosso coração, na nossa alma, de ter ofendido a Deus, que é bom, que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador, que é o nosso amor, que é o nosso tudo, se isso dói no meu coração, na minha alma, por que eu vou cometer novamente aquele mesmo pecado, aquela mesma ação que eu sei que vai ofender a majestade, a bondade de Deus nosso Senhor? E assim o pecador, aquele que recai no pecado, ele vai abandonando a boa confissão. E porque Deus, pela recaída no pecado, é traído, é menosprezado, e pode-se chegar a um tempo em que Deus feche para nós a sua mão bondosa, como um justo castigo. Ele tire da nossa alma a barreira do temor e do remordimento de consciência. Não porque Deus não nos ame, mas porque o nosso coração está tão empedernido com o pecado, que as graças, as luzes que Ele derrama não faz mais efeito. Está tão enraizado em mim o mal, o pecado, o vício, a maldade, a impureza, de que as graças e as luzes que Deus todos os dias derrama na minha alma não servem mais para nada, porque eu quero viver no pecado. Não é que Deus se afaste de nós, mas nós já há muito tempo nos afastamos dele, preferindo viver no pecado, nos vícios e nas paixões desordenadas. E corremos o grande risco, amados irmãos, de que Satanás, com 7 espíritos piores, comece a habitar e a reinar na nossa alma. Aquele que brinca de ser cristão, aquele que quer viver no pecado, aquele que não faz esforço, é verdade que existe a fraqueza, mas muitas vezes existe também a malandragem, existe também a falta de esforço, exige muitas vezes a falta de conversão, a falta de verdadeiro amor para com Deus, existe muitas vezes a brincadeira para com Deus, e com Deus não se brinca. Os remédios para vencermos as recaídas: primeiro, a vida sacramental, confissão e comunhão frequente. Confessar-se com frequência, com sinceridade, com humildade, com verdadeiro arrependimento e com frequência. São Felipe Neri, ele aconselhava as pessoas a confessarem as tentações. Ele dizia que uma tentação confessada, ela estava pela metade vencida. Acusar na confissão: padre, estou sendo muito tentado nisso, em trair a minha esposa. Não cometi, mas estou sendo muito tentado nisso. Agirmos com humildade diante de Deus, diante do ministro de Deus, porque Deus, amados irmãos, Ele ajuda quem é humilde. Deus, Ele ajuda quem tem um coração humilde e contrito. Deus não despreza o coração arrependido, diz o Salmo. E comungar muitas vezes, pedir a nosso Senhor a graça de voltarmos logo a recebermos o seu corpo e o seu sangue. Depois, amados irmãos, fugir das ocasiões de pecado. É importante falar isso com frequência, porque nós não ouvimos isso com constância nas pregações, nos sermões, nos livros mais modernos. Fugir: se eu estou querendo vencer o vício da bebida, por que eu vou para o bar? Estar com os meus amigos lá no bar? Não vou beber. Vai brincando com fogo que você vai se queimar. Aquela amizade do WhatsApp, sempre brincadeiras, conversas dúbias, imorais. Se eu continuo nisso, eu vou ofender a Deus gravemente. Já estou ofendendo, me colocando em uma ocasião de pecado. Aquela amizade que é perigosa para a minha fidelidade conjugal, para a minha pureza, para a minha castidade. Por que eu vou insistir nessa amizade? Uma hora eu vou sucumbir, porque eu estou brincando com a tentação. Devemos rezar com fervor,
pedindo a Deus, nosso Senhor, a graça de uma vida santa, de uma vida casta, de uma vida pura, de uma vida fiel aos seus santos mandamentos. E por último lugar, nós devemos ter uma grande e eterna devoção à Santíssima Virgem Maria. Uma vida de união com a Santíssima Virgem Maria. Ter o nosso coração sempre unido ao coração dela. Pensar sempre nas suas virtudes. Nos consagrarmos totalmente a ela. E, sobretudo, amados irmãos, rezar o seu Santo Rosário. Se quereis vencer os vossos vícios, os vossos pecados, rezem um rosário todos os dias. 1 hora e meia no máximo, nós rezamos um rosário e rezamos bem. Os 3 mistérios do terço, os 3 mistérios tradicionais, falei disso domingo, os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, disse o Papa João Paulo II, continua sendo um rosário completo. Se eu rezo esses 3 mistérios, eu rezo o rosário completo. Se eu rezo os 4 mistérios, estou rezando também o rosário completo. Então, sermos generosos para com Nossa Senhora, repetindo muitas e muitas vezes a oração da Ave Maria, que é a saudação do anjo Gabriel, que é a oração da Igreja, uma oração que santificou a tantos e que agrada tanto o coração de Nossa Senhora. Se perseverarmos na oração do Santo Rosário, amados irmãos, levaremos uma vida piedosa, uma vida santa. Conseguiremos vencer as nossas paixões desordenadas, os nossos vícios, e conseguiremos progredir na perfeição da caridade, no amor para com Deus nosso Senhor e no amor para com o nosso próximo. Busquem ser filhos devotos de Nossa Senhora. Busquemos cada vez mais um refúgio no seu coração imaculado, puríssimo, castíssimo. E aí encontraremos a força para vencermos o demônio, o mundo e a nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.